O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos, então, a morte deste grande profeta. Segundo Jesus, o maior, porque ele apontou o Messias. Os profetas anteriores simplesmente falavam do Messias. Esse foi capaz de apontar Jesus, que ele cresça e eu diminua. Essa tem que ser nossa frase contínua. Bem, o que é uma vida de um profeta que aceita essa condição? Primeiro, a leitura mostra que tem que ser alguém que não tem medo e obedece a Deus. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Tem que ser alguém que morra para si mesmo, que não mede consequências das suas falas, que está disposto a pagar o preço pela verdade, que não negocia a verdade com ninguém, que não usa seus interesses próprios para contornar a verdade, né? Não está pensando em si, mas sim em proclamar a palavra de Deus. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Olha, não tenhas medo ou eu vou te fazer tremer. Então, o profeta tem que ser destemido, tem que falar, né, a verdade. E se ele der esse passo, a graça vem, toma e dá mais coragem. Na verdade, com Deus funciona assim. No dia a dia, geralmente no mundo material, a gente tem, quando alguém vai dar uma mão, dá uma de mão. Você pega uma mesa, alguém pega de um lado e outro pega do outro. Cada um está colocando 50%, não é isso? Um pega 50% do peso, o outro 50%, mais ou menos. Se um for mais alto, talvez fica mais pesado para um pouquinho. A gente está acostumado disso. Ajudar é alguém que complementa. Com Deus não é assim. Não é assim.
Isso dá um nó na cabeça. Com Deus, depende 100% de mim e 100% de Deus. Então, o profeta tem que querer não ter medo 100%, e ele vai receber a graça de não ter medo 100%. Entende a diferença? Em tudo com Deus, você tem que dar o seu 100% e receber o 100% de Deus. Tudo é 100% humano, 100% divino. Tudo que é de Deus. Por isso que cozinhar por amor a Deus, você dá 100% humano. O que é o 100% humano? Você cozinha da melhor forma possível, oferecendo tudo para Deus, cortando com amor, lavando, fazendo cada passo com amor. E oferece ao Senhor pela sua família, por amor a Ele. E Deus vem 100% e transforma o seu almoço em 100% divino. Assim que funciona. Tudo que é neste mundo, você dá 100% e Deus te dá o 100% dele. É algo que dá um nó. Porque na mesa, como é que um vai dar 100%? Não precisa do outro mais. Mas para a vida espiritual, nós precisamos do 100% de Deus. Por isso que na vida espiritual, tudo, na doutrina católica, tudo é et e não out. Hoje nós vivemos uma sociedade que quer excluir. Ou você é isso, ou você é aquilo. E por que não ambos? Né? Jesus é humano ou é divino? 100% humano, 100% divino. Uma coisa não exclui a outra. Quanto mais eu afirmo que Jesus é humano, mais eu posso afirmar que Jesus é divino. Não existe uma exclusão. Isso é muito importante, viu? Para a gente aprender um pouco a doutrina católica de verdade. Aquela que não exclui, né? Não exclui nada, nem do humano e nem do divino. Essa imagem, ela é 100% humana, criada por homem, gesso. Mas na minha fé, São José se faz presente, como usando da imagem 100%. Sempre é assim. Né? Não existe uma contraposição entre uma coisa e outra. Os santos são 100% de Deus. Então, quanto mais eu louvo e honro os santos, 100%, mais eu estou amando a Deus 100%. Não tem contraposição. Isso é uma mentalidade protestante, que não é católica. Não é católica. Ou Maria é mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus. Não, Maria é mãe do Filho, mas também é 100% mãe de Deus, porque ela gerou a pessoa de Cristo, a natureza humana. Bem, vai treinando o cérebro com essas coisas. Então, o profeta, ele depende 100% da iniciativa humana, da coragem, mas ao mesmo tempo, quando ele começa, a graça já está junto. Como é que funciona a graça? Nós temos a graça da virtude infusa, sobrenatural. O que é? Vamos pensar num barco que tem remo e que tem vela. Eu começo... Então vamos lá. Aqui é o melhor exemplo para vocês entenderem. Eu levo o barco, por amor a Deus, a um certo lugar. Então, eu seguro o remo com toda a minha força e coloco 100% no remo, rezando, confiando em Deus. Deus vem com a graça infusa e a virtude infusa e põe a mão na minha mão e rema comigo. Né? Isso é virtude. Ok? Mas Deus chega num ponto que Ele te ajuda mais. Você levanta a vela e o vento... O que é isso? Os dons do Espírito Santo. Ciência, sabedoria, inteligência. Os dons são presentes de Deus para te empurrar mais ainda na vida espiritual. Não depende nem tanto do seu esforço só.
é um presente, um gift, um dom. Um dom que Deus te dá. Por isso que Santa Teresinha dizia que na vida espiritual é como uma criancinha que engatinha. Vamos supor que tem um degrau mais alto. Aí a criancinha sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É o remo, né? Às vezes está remando e não está indo para frente. E Santa Teresinha dizia, não pare de subir ou de tentar subir. Porque vai chegar um momento em que o pai, vendo a criança, seu esforço, pegará a criança e coloca lá em cima, que é o dom. Né? Então você se esforça, de repente vem um sopro e te faz fazer coisas grandiosas. Mas você nunca deixou de se esforçar. Você mostrou para Deus, né, que você quer ser virtuoso, que você quer ser santo. Então Deus vai lá e te... Então com os profetas é assim. Jeremias fez isso, sofreu absurdamente, mas Deus estava com ele, soprava, né? Dava força, tanto na virtude infusa quanto na vela. Na vida espiritual é assim que nós caminhamos. E aí depois vem essa passagem, meu Deus, de dar náusea, né? Assim, onde vai a petulância e o orgulho humano? Que não é tão diferente hoje não, gente. Não é tão diferente não. Aqui, se você prestar atenção nos detalhes, era aniversário de Herodes. E quem que estava presente? Cadê? Fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. Se tem uma coisa que eu acho que vocês não vão iludir, é com esses títulos. Pelo menos quem vem à missa diária. Porque o que vocês ouvem, que não presta, que é verme, lata de lixo, não é possível. Não é possível que ainda vai subir na cabeça uma ilusão dessa. Mas nós estamos cheios de gente iludidos, tanto no poder financeiro como político, que se acha, que tem poder, que acha que é importante, que acha que está acima da... Aí, eles veem a igreja, gente, como se fosse assim, aquela instituiçãozinha ali que eu vou ajudar. Às vezes até uma coisa boa. Eu vou ajudar, tadinha, aquela instituiçãozinha do padre, aquela coisinha ali. Vamos lá, para não encher o saco também. Dá alguma coisa para esse povo não encher o saco. Né? Como se fosse por cima. Imagina que esses povos de Brasília, que eles pensam de... Aliás, outro dia estavam discutindo a Bíblia entre eles. Né? A Bíblia, sei lá o quê, rindo. Porque está na Bíblia, com zombaria. É assim que vê. Herodes não foi diferente, fez um jantar e falou para a filha, pede o que quiseres. A filha vem com a proposta indecorosa de matar um ser humano e ele, como estava com os importantes da época, ficou sem graça. Estava triste de fazer isso, mas não pôde perder sua honra diante dos importantes da época. E eu pergunto para vocês, e você que está me ouvindo aí, ou me assistindo, onde estão esses importantes hoje? Depois que os vermes comeram. A mesma coisa eu vejo com instituições que eu falo que a igreja não permite. Aí houve um monte de gente que talvez é importante na sociedade, que diz que não, você pode vir, não tem nada a ver, e não ouve a igreja. Eu sempre pergunto, onde vai estar esse povo no seu julgamento particular? Meu Deus do céu, falta temor de Deus, falta temor de Deus, falta em conversão. Nós temos que pedir o temor, nós não somos nada, gente, nada. Em poucos milésimos de segundo você está de fralda, ou morto, sendo comido, fedendo. Você morrer sozinho em casa, um monte de nada. Nós somos o que somos diante de Deus. Parem com esses orgulhos e soberbas. Parem com isso.
Olha o que foi feito. Onde está Herodes hoje? Onde estão os importantes da festinha, que devem ter batido palmas para a cabeça de simplesmente o maior profeta de todos os tempos? Olha o que o orgulho humano fez. Ele matou o maior profeta. O primo de Jesus, o Messias, o que criou o universo. Olha o que a soberba, olha o que o orgulho pode fazer. As injustiças, como são praticadas as injustiças de prender um monte de gente inocente, perseguir e fazer o que quer, usando o poder que deveria ser para servir o povo. Tudo por soberba. Filhos de Satanás. Mas como diz Provérbios, o que antecipa a ruína é o orgulho. Todo orgulhoso cai. Ou cai pelo próprio ato, ou cai porque o tempo cobra. Não tem como fugir da realidade que você é. Mais cedo ou mais tarde, você está estrupiado, meu filho, pronto para morrer nas mãos daquele que te criou, para cobrar justiça de tudo que você fez nesse mundo. Ai dos soberbos, ai daqueles que... E não estou falando só gente que faz o mal, estou falando também de gente que está no dia a dia, ignorando a igreja, que não vem à missa, que não reza. É um absurdo já um ser humano, uma criatura, não rezar. Não vir à missa. Não adianta. Isso é desprezo com o Criador. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para Ele. Nossa vida tem que ser voltada para Ele. Nós não temos o direito de ignorá-lo. Porque depois você vai ser ignorado. Você. Só que a ignorância de Deus ignorar-nos tem um preço eterno. Se você não quis viver com Deus neste mundo, não queira depois viver com Ele no céu. Porque isso não vai acontecer. Não porque Deus é mau. Aí vem, mas Deus é bonzinho. Mas é justamente por isso. Ele vai fazer o que você decidiu nessa vida. Por isso que Ele é bonzinho. Se você decidiu sem Ele, se você decidiu ser o centro da sua vida, se você decidiu ser o Senhor e a Senhora da sua vida, que você viva o centro da sua vida. Só que isso, depois da morte, chama-se inferno. Inferno. Queimando, como diz São Tomás, o fogo do inferno são as suas próprias paixões que se voltam contra você, que deveriam ser saciadas em Deus, e a própria criação se volta contra você. O inferno é o seu corpo voltando-se contra você, e a criação voltando-se contra você. Por isso que o fogo do inferno. Porque tudo foi feito para Deus. Nós fomos feitos para levar nossas paixões para Deus e para levar a criação para Deus. O inferno, isso não vai acontecer nunca. Isso vira um fogo que queima sem cessar. Graças a Deus, João Batista deu a cabeça pela verdade. Você não pode casar com a esposa do seu irmão. Isso é pecado. Doa quem doer. Onde está João Batista? Não queira nem ver tamanha glória. 2000 anos de glória. Já Herodes e os importantes daquela época, vocês sabem onde estão. Que Nossa Senhora quebre o seu orgulho, nosso orgulho. Quebre nossa soberba. Quebra antes que seja tarde demais, né?